Filha, tudo bem? Como você tá? Tudo certo? Agora a gente vai instalar uma aplicação para a gente não ficar usando o terminal. Eu acho que é bem legal usar o DB River. Eu utilizo. Existem vários clientes ali que vocês podem utilizar. Eu particularmente gosto bastante do DB River, porque ele tem diversos drives, perdão. Então acho que vocês vão gostar. Mas se vocês quiserem usar outro cliente, outro cliente, fiquem à vontade, tá bom? Vou mostrar a instalação do DB River. Não foquem somente em um, vocês podem testar várias outras, ver se faz sentido. Tem o PG Admin, tem o MySQL Admin, tem uma infinidade de coisas que vocês podem gostar, tá bom? Então é isso. A gente vai trabalhar um pouquinho, com esse client e vou mostrar a instalação e já mostrando alguns passos também para vocês. Beleza? Então vamos nós. Beleza. Então beleza. Primeiro ponto aqui é DB River. DB River. Eu já vou deixar aqui o DB Diagram também, que a gente vai usar. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Eu gosto bastante desse client aqui, desse aplicativo que é um cliente, tá? Mas aí, se vocês quiserem, ó, DB Alternative. Gente, eu utilizo muito esse Alternative aqui, ó. Porque ele procura a alternativa a um determinado software. Por exemplo, alternativa Gira, Gira Alternative. Aí vai aparecendo vários, ó. Sempre tem uns blogs, 16 Best Jira Alternatives. Aí você entra, eu uso muito ClickUp, tá, gente? ClickUp, a minha vida é muito organizada e essa organização eu levo muito. Assim, o ClickUp para mim é a melhor ferramenta que tem para. E tem um plano gratuito, tá, gente? Se vocês não precisarem de funções mais avançadas, bom, recomendo o ClickUp, tá? Bom, aí ele vai falando aqui de vários softwares e tal. O que eu tô querendo dizer é muito mais sobre, por exemplo, aqui o DB River, por exemplo. Ó, 7, ó, 15, ó, 10 alternativas. Vamos ver aqui. Ó, DB Visualizer, Navcat Premium, G2 Deals, Table Plus, Microsoft SQL Server, Toit for Oracle, SQL Pro, enfim. Aí vocês vão se adequando ao cliente. Isso é um cliente, tá, gente? Isso é um cliente, um cliente para um banco de dados. Data Creep, da JetBrains, enfim, tem o PostgreSQL também. Enfim, tem vários. Eu particularmente gosto muito do DB River. Beleza? Então, o DB River, ó, coloca aí no seu Google aí. Ele tem a DB River Community. A gente vai acessar o DB River Community. Vem aqui, ó, em Download. Aí a sua plataforma instala aí o Windows no Mac. Aí o Mac também, você depende de qual que você está usando, tá? Tem como instalar com o Chocolate via Windows. Tem o Linux também, o Debian aqui para você baixar o instalador dele. Tem o TARS também, que você pode fazer a instalação via comando. Tem o sudo snap install de behavior CE, community, community alguma coisa. E tem o Pro, o pago. A gente vai usar tudo que vocês visualizarem na vida como community, é porque ele é uma parte open source, tá, gente? É uma parte gratuita. Então, existe sempre normalmente uma paga e uma gratuita. Então, quando vocês visualizarem algo como community, existem vários códigos open source, tá, gente? Então, por exemplo, existem diversas alternativas open source que vocês podem curtir. Eu, particularmente, uso muitas alternativas open source. Por exemplo, o Odo, que é esse código aqui, community. Eu uso esse RP na minha empresa, então, por exemplo, ele é open source. Eu pago, tá, gente? Agora eu tô pagando. Mas eu comecei a usar o community dele, que era gratuito. Tem o GitLab. Tem o GitLab que também ele tem uma versão paga e também tem a community. GitLab Community. Enfim, todos os communities vocês podem ter uma aplicação open source, tá? Mais o que eu posso dizer? Voltando. Aí a instalação é super simples, tá, gente? Baixou o pacote, faz a instalação e tá tudo certo. Beleza? Dito isso, quando vocês entrarem, aí vocês vão. Aqui no meu caso, eu consigo acessar assim, tá?
Aí vocês vão acessar como é o mais fácil para vocês. Vocês não vão ter isso aqui, então a primeira coisa que vocês vão visualizar é aqui para vocês criarem uma nova conexão, para vocês conectarem. Aqui vocês vão ver vários drivers. O que, que são drivers? Lembra da nossa aula que a gente explicou que o sistema operacional ele tem diversos drivers para se conectar por exemplo, um determinado software. Ele pega um driver de som, ele usa o driver de... O driver, gente, é uma capa que permite um software único se conectar a diversos outros softwares. Espero que fique um pouco claro. Lembre-se, PostgreSQL não é porque é SQL que esses códigos são iguais, tá? O Postgres é diferente do MySQL, do DB2 for LUW, o DuckDB, o MariaDB, o Oracle, só que é tudo diferente. Se vocês quiserem trabalhar com SQLite, a gente pode também trabalhar com SQLite, que ele já é uma versão de um banco de dados, SQLite, leve e não é produtivo, tá? É mais um banco de dados, é uma biblioteca em linguagem C que implementa uma base de dados SQL embutida. Ele assim, você cria um documento e ele vai inserindo esses dados num documento. É bem legal. Assim, você não precisa instalar nada, grandes coisas, mas é bem interessante para uso de teste de alguma aplicação. Enfim, tem gente que usa produtivo em alguns contextos, tá? Mas depois eu posso trazer para vocês algumas informações, algumas coisas também. Mas lembre-se, documentação, gente. Documentação aqui, ó. Documentation, overview, about SQLite. Aí sempre tem uns kick for SQL, um kick win, um kick start, enfim. É bem interessante, tá, gente? Então, assim, depois a gente pode até usar em algum contexto para eu explicar melhor para vocês o SQLite. O SQLite, deixa eu até verificar aqui se eu tenho o SQLite aqui. SQLite. Ó, já tenho. O SQLite, eu posso dar um ponto open file para abrir um arquivo persistido do database. Ele está conectado em memória. Então, o que é memória? Se eu desligar, se eu sair, ele vai remover, tá? Então, vamos aqui. Eu vou criar um create table users. Vou colocar aqui, vou dar um enter, vou colocar aqui ID, serial, primary key, vírgula, name, varchar 100. Só para mostrar para vocês como que cria uma tabela. Aqui o ponto e vírgula. Então vamos lá. Criei uma tabela, vamos dar um select from users. Aqui ele não mostrou nada, porque não tem registro nenhum. Então vamos dar um insert into users. Insert into users. Peraí. Eu acho que ele não tá nem criando, né, na verdade. Double click start all window. Ah, tá, ó. O ponto open é para ele abrir o banco de dados. Vamos ver aqui se ele criou. Peraí, que eu acho que ele não criou. Ah, que pena. Mas vamos lá, tentar aqui de novo. Create. Ah, não vou usar aqui não. Mas enfim, eu estou mostrando para vocês, mas ele cria um arquivo. E aí depois eu quero mostrar, eu mostro para vocês melhor, tá? Aqui, peraí. Tá. Depois eu mostro para vocês melhor. A gente consegue usar e tal, então é bem interessante também. Aqui, ó, um ponto legal. Sempre vocês têm o help, gente, à disposição de vocês. Às vezes é um ponto help, às vezes é um traço help. Então, o help ele mostra uma documentação interessante, ó, para logar um backup aí aqui, ó, do lado tem sempre aqui uma explicação. Então, vocês não necessariamente precisam ir no Google. Às vezes vocês podem dar um ponto aqui e entender. Então, o ponto open, por exemplo, teste.db, ele abriria um ponto show, ele mostra os arquivos. Enfim, e aí, ó, file name testdb. Sei lá, mas o que? Create table users
ID, serial, primary key. Eu vou fechar aqui já. Ponto e vírgula. Ponto open, teste, db. Aqui, ponto e vírgula. Aqui eu não sei porque ele não está funcionando. Mas depois a gente faz direitinho, tá bom? A minha intenção não é mostrar para vocês o SQLite, mas mostrar que o SQLite, esse banco de dados, vocês têm no Android. Eu não me recordo agora se também tem no iOS, mas no Android eu tenho certeza. No Android, a gente usa esse tipo de banco de dados que é leve, rápido. Então, para o Android, ele faz todo sentido, porque a gente consegue usar muita coisa lá. E ele é um banco de dados como outro qualquer. Tá bom? Voltando aqui para o que interessa, o que eu queria mostrar para vocês. Dado que a gente já instalou o Postgres, agora a gente pode vir aqui e conectar. Vamos lá? Next. Vamos lá, eu tenho o host. O host, gente, o localhost é a máquina de vocês. Quando vocês lerem localhost, máquina de vocês. É a máquina interna. Localhost nunca vai ser na web, nunca vai ser na internet, nunca. Não, é a máquina de vocês. Então, quando vocês entenderem que localhost está ligado à máquina de vocês, então, eu estou dizendo assim, connect no host. Se eu quisesse me conectar remotamente, eu poderia usar o URL também, tá, gente? Essa é uma forma de conectar. Mas, normalmente, se eu quisesse passar um host aqui, também poderia fazer assim, um HTTPS. Aí, colocar aqui o host, sei lá, se... Por exemplo, eu vou até explicar. Eu tenho esse platform.hogp.tech. Isso é um host. Isso é o meu host remoto, na internet. No meu servidor, eu tenho um servidor. Tá bom? Então aqui eu vou conectar localhost na minha máquina local. Beleza? A porta, gente, eu aponto na minha máquina qual é a aplicação que está usando. Então a minha aplicação aponta para a porta do Postgres que eu posso mudar. Eu posso conectar. Aqui, a minha porta na minha máquina remota é 9587. Na minha máquina local é 5432 porque é o padrão, é 5432 porque é o padrão. E como é o padrão, ele sempre vai entender, o IP, entre aspas, o meu IP da minha máquina local é localhost, tá, gente? Poderia substituir por 127.0.1. Isso também seria um localhost. Depois eu vou explicar um pouco sobre os hosts, como funciona. A gente vai entender o DNS. Isso aqui também é localhost. Logo, eu sabendo que eu quero ir na minha máquina, eu tenho que saber a porta, gente, porque eu não sei se a porta pode me apontar para uma aplicação Rails, para uma aplicação Node, para uma aplicação Postgres, para uma aplicação MySQL. Quer ver? Se eu clicar aqui em Connect e for para MySQL, ele vai me dar outra porta, 3306. Então, eu já compreendo que vocês não podem estar na mesma porta. Se vocês levantam uma aplicação Node com uma aplicação Rails na mesma porta, é impossível. Não vai funcionar. Porque a gente precisa dizer para o navegador, para quem está se conectando, aonde a aplicação está. E a aplicação ela precisa consumir uma porta. E essa porta vai direcionar. Imagina que vocês estão num caminho e tem 5 portas. Portas mesmo de abrir. Se você tem um caminho para entrar, sei lá, um exemplo, tá, gente? Um exemplo, você vai para... uma porta você vai para a Lua, outra você vai para Marte. Imagina assim, eu quero ir para Marte e eu vou na porta da Lua. Entende? Não funciona. Não funciona. Então você tem que estar na porta correta. Toda aplicação tem o seu default. O default do MySQL é 3306. O default do Postgres. O default do Postgres é 5432. Aqui, eu vou remover... Ah, tá, que bom, que não está conectando. Eu vou remover aqui. Deixa eu remover. Aqui, vou deletar essa daqui porque já está conectado aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tenho outro aqui, né? Tá bom. Deixa eu só ver uma coisa na minha conexão que eu já... Porque eu já alterei a senha e eu tô achando que a minha senha... Tá, não, beleza. Beleza. Então vamos lá. Eu vou me conectar aqui e primeiro vocês vão clicar aqui. Vão escolher o drive que vocês querem. Aqui, tem drive no SQL também. Só que precisa instalar, tá, gente? Aí a gente tem que ir também pelo... Tem que ir olhando aqui os drives que eles aceitam, né? Eles aceitam todos esses bancos de dados aqui,
aceita MariaDB, vários que eu nem conheço, tá? O skRim, DB, nem conheço, nunca vi. Snowflake, conheço. Tem um Postgres antigo. Enfim, tem uma infinidade aqui. Aí, gente, vai depender, tá? Se vocês querem usar um MongoDB, talvez aqui não seja uma escolha adequada, tá? E aí, novamente, vocês têm que usar a ferramenta que mais se adequa. Beleza. No caso de vocês, se o Postgres vocês não criaram um usuário para vocês, no meu caso, eu já tinha criado um usuário para mim. Então, eu tenho o Rô Peixoto. Eu não coloquei nenhuma senha. Então, eu tenho aqui o localhost, o database, lembra que é o documento, ó. O database, eu tenho um database aqui no meu remoto, um Postgres, eu tenho o Rodolfo Example. Só que aqui no meu, eu tenho só o Postgres. Mas eu posso apagar e não especificar, porque aí ele vai trazer todos os documentos que eu tenho de database ali, certo? Então eu vou deixar vazio, mas se eu quisesse especificar, eu tenho vários databases, tá, gente? Mas se eu quisesse especificar, eu posso colocar aqui direto. Eu não vou especificar. Aqui você tem algumas formas de fazer autenticação. No nosso caso, a gente vai usar usuário e senha. Aqui você pode escolher também fazer instalação na versão que melhor se adequa, tá bom? Finish. Deixa eu beber uma água. Vamos ver se conecta. Ó, conectou. Então, aqui eu tenho a minha informação. Se eu clicar aqui na setinha, posso ver os databases. Eu tenho um database, tem um esquema public e tem uma tabela. Certo? Deixa me ver. Ah, tá. É porque o meu database, para esse usuário aqui, eu não tenho todos os databases registrados nele, né? Então, eu poderia colocar assim. Um outro ponto importante, Postgres, aqui. Isso aqui é o database. Um outro ponto importante, se vocês quiserem se conectar colocando um PostgreSQL //localhost aqui o localhost é a URL, aqui é a porta, aqui é o banco de dados, tá? Vocês vão ver que depois eu vou me conectar a uma base local e vocês vão ver que esse é o protocolo que eu uso. Então aqui eu estou usando um JDBC, que é um Java aqui, que ele deve ter sido desenvolvido em Java, tá bom? Mas aqui vocês vão ver que a gente se conecta com o protocolo. Então, sempre compreenda que, primeiro, a gente vai falar o protocolo, depois a URL, a gente consegue agregar também o usuário e senha numa única linha para se conectar ao banco de dados, tá bom, gente? E colocar numa URL. Ao invés de a gente se conectar através do host, a gente pode se conectar através da URL. E é assim que a gente se conecta, tá? Aí você pode montar, por exemplo, se eu tivesse um servidor com uma URL. Então eu colocaria aqui plataforma.hogp.tech, a porta e aqui o banco de dados. E aí ele iria me pedir, vou até cancelar aqui, ele iria me pedir o usuário e senha. Ou eu posso colocar aqui também o usuário e senha. Há essa possibilidade também. Só quis trazer para vocês já irem se adaptando, porque depois vocês vão ver muito isso quando a gente se conectar com o framework, fazer conexão com o banco de dados. Eu vou tentar mostrar o máximo de informação possível para vocês saberem, tá bom? Gente, banco de dados é extremamente importante para vocês trabalharem e saberem como trabalhar. Beleza? Então, beleza. Depois eu vou explicar um pouquinho também sobre esse administrator aqui, o System Info também. Mas o mais importante é isso aqui, tá, gente? A gente consegue criar triggers, depois a gente vai criar uma trigger para vocês aprenderem. Aqui são os roles, as permissões aqui que o meu usuário tem, tá? Os papéis que o Rô Peixoto tem. Ele pode escrever num arquivo de server, ele pode ler todos os states, ele pode ler todas as configurações, ele pode monitorar. Enfim, eu poderia dar mais permissões. Aqui são as extensões. Eu poderia colocar uma extensão para vetor, poderia colocar uma extensão para documento, enfim, uma infinidade de coisa. Aqui são os esquemas. Vocês vão ver muito o esquema.rb do Ruby, por exemplo. Aqui são os esquemas, gente. O que é um esquema?
O esquema é tudo que a gente tem do banco de dados. Se temos usuários, as tabelas, quais tabelas nós temos, enfim, essa infinidade de coisas. Aqui, ó, tabela. Aqui, ó. Aqui a gente não tem tabela nenhuma, né? A gente consegue criar um conceito de view também, que depois eu vou explicar para vocês. Temos os indexes também, que eu vou explicar para vocês sobre o que é um index. Enfim, temos várias coisas aqui interessantes. Podemos criar funções. Pense no banco de dados, gente, que a gente consegue criar coisas fantásticas aqui. Tá bom? Então, beleza. Então, é isso na instalação. Agora, eu já vou deixar aqui um pouco para vocês já saberem como abrir aqui, ó. Com o botão direito, eu quero que vocês venham um SQL Editor. Vamos vir em New SQL Script. A gente pode abrir um script. Script é isso aqui, tá, gente? Inserir, criar. A gente pode ver um script recente criado. E eu vou querer um novo script para criar. Ou eu posso abrir um OpenSQL Console também, certo? Eu vou abrir um OpenSQL Console, certo? Eu espero que fique claro tudo que eu quis passar para vocês. Aqui foi mais sobre instalação. E nas próximas aulas a gente já começa a fazer as inserções, a criação. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado e tenha ficado clara a instalação. Não é para vocês se aprofundarem nas informações em si, mas se atentar a tudo que eu vou falando aos poucos para vocês irem absorvendo, para quando chegar na parte framework, de conectar com o Ruby ou outra linguagem a um banco de dados, vocês vão entender mais facilmente tudo, beleza? Muito obrigado, bom trabalho, bom estudo e nos vemos na próxima. Valeu!